Olá, meu nome é Fernando Fabiani Capano, eu sou advogado, professor universitário, ministrando a disciplina de Direito Constitucional em duas universidades aqui do nosso querido Brasil. E hoje faço um vídeo muito sintético, muito objetivo e muito rápido em homenagem ao Dia Mundial da Constituição, que é celebrado todo ano no dia 1º de agosto. Eu tenho uma predileção especial pelo estudo do direito constitucional e, dentro dessa lógica, acabei conduzindo os meus estudos de mestrado e de doutorado, mestrado na Universidade de Mackenzie e doutorado na Universidade de São Paulo, na área do direito constitucional, na área do direito político e também na área do direito do Estado. É, portanto, uma honra, um prazer e um privilégio fazer este vídeo muito rápido, como disse, para homenagear o Dia Mundial da Constituição, especialmente porque nós sabemos que a Constituição, afinal de contas, ou as constituições, especialmente aquelas do mundo ocidental, são uma ferramenta de controle do exercício do poder, especialmente do exercício arbitrário do poder. E, por via de consequência, estas constituições garantem direitos cujo destinatário é o cidadão, face de quem exerce o poder. Portanto, essa é a lógica da organização do Estado para garantir, para operacionalizar, para tornar real as demandas da sociedade. E é exatamente por isso que a gente deve compreender que a Constituição, por óbvio, não é apenas e tão somente um conjunto de normas jurídicas. Antes de tudo, é um pacto social que, a rigor, estabelece, como disse, os limites do exercício do poder, especialmente do poder estatal, criando, portanto, uma atmosfera de equilíbrio, impedindo, portanto, abusos, assegurando direitos e estruturando de uma maneira organizada a atuação dos agentes públicos, especialmente a partir da lógica da legalidade e da sua legitimidade democrática. Portanto, como disse, falar em Constituição, em homenagem ao Dia Mundial da Constituição, é falar no controle, no limite, no engrado do exercício do poder, cujo papel fundamental, em alguma medida, é exercida para aqueles países que agregam aí a fórmula clássica da tripartição dos poderes, é papel essencialmente exercido pelo Poder Judiciário, pelos órgãos do Poder Judiciário, e isso obviamente é bastante verdade aqui no Brasil por ocasião do nosso modelo da Constituição na Nova República, elegido pela Constituição na Nova República desde 1988. E é exatamente dentro dessa lógica que eu queria tratar muito rapidamente com vocês, em homenagem a esse dia fantástico. Queria tratar um pouco sobre algo que tem sido objeto dos meus estudos nos últimos anos, que é a lógica da segurança pública como elemento fundamental de um Estado que se pretenda democrático, ou como um Estado que se pretenda ter um mínimo de qualidade democrática. Aqui entre nós, o artigo fundamental, a peça-chave do ponto de vista do nosso Pacto Social que organiza a segurança pública é o artigo 144. É nele que, a rigor, estão definidas as instituições policiais, as instituições de segurança que são responsáveis pela preservação da ordem pública, pela incolumidade das pessoas, né, pela segurança das pessoas e também, obviamente, pela tutela dos seus respectivos patrimônios. É bem verdade que, passados aí mais de 35 anos desde o advento do nosso Pacto Social, desde o advento dessa Constituição que inaugurou a nova República, nós temos que compreender que talvez a estrutura erigida e escolhida para formar as questões institucionais, as lógicas institucionais da segurança pública, talvez precisam ser revistas, repensadas e reformadas, obviamente, para que elas possam, toda essa estrutura e todos esses desafios possam ser dirimidos da melhor forma possível diante dos desafios contemporâneos. É bem verdade que nós temos aí alguns problemas que saltaram aos olhos, especialmente nos últimos anos, no que diz respeito a essa lógica da segurança pública que, ressalto e sublinho, estão ali desenhadas no bojo do artigo 144. Temos aí, entre as instituições responsáveis pela operacionalização da segurança pública, dentre os órgãos que foram escolhidos para perfazer esse tipo de papel, temos aí hoje, talvez,
uma compreensão de que estas atribuições estão a rigor fragmentadas de alguma forma, né? Temos aí algumas competências que inclusive estão sobrepostas e temos aí também um problema que me parece bastante preocupante, que é a ausência de mecanismos efetivos de integração e de sinergia entre as forças policiais. Tudo isso a resultar, a defluir um sistema que, por vezes, padece de certas ineficiências, né? E, obviamente, fica muito distante das necessidades que temos aí no cotidiano dos nossos cidadãos. Portanto, para que a gente possa, em alguma medida, fazer frente a estes desafios de como, inclusive, o crime se organiza em território nacional e em território supranacional, lembrando que, obviamente, as condutas ilícitas hoje não guardam fronteiras, nós precisamos, obviamente, pensar numa reforma, e esta reforma, por ocasião do pronunciamento do Constituinte derivado, do legislador Constituinte derivado, está à nossa disposição lá no âmbito do Congresso Nacional e tem sido objeto de discussão, como se espera, das casas congressuais no âmbito do nosso Brasil. Portanto, a reforma, segundo penso, do artigo 144, não é, obviamente, apenas e tão somente uma questão de reforma ou de reorganização administrativa. Antes de tudo, antes de mais nada e preponderantemente, nós precisamos, de novo, compreender essa reforma do artigo 144 como um elemento que afirma, aliás, que reafirma o papel da Constituição na possibilidade, na linha de frente, de servir como uma ferramenta de modernização e de controle racional do poder público. Penso, portanto, que o povo brasileiro, através dos seus representantes congressuais, tem aí a possibilidade hoje de definir com precisão as competências de cada força de segurança, ou redefinir com precisão as competências de cada força de segurança, estabelecer, por óbvio, elementos fundamentais que propiciem a integração e a cooperação entre essas instituições, entre estes órgãos. Temos aí, de maneira fundamental, a necessidade de valorizar o ser humano policial, o ser humano profissional da segurança pública, com garantias e deveres que sejam minimamente compatíveis com a complexidade da sua função e, obviamente, sobretudo, erigir uma vez mais, ou reerigir de uma vez por todas a atuação policial sob os pilares da legalidade, da eficiência, do respeito aos direitos humanos e a proteção da ordem democrática. A Constituição, como nós bem sabemos, não é e não deveria ser uma peça de museu. É um instrumento vivo, é um instrumento que, obviamente, propicia diálogo com as transformações da sociedade. Nesta perspectiva, me parece que modernizar o artigo 144 da nossa Constituição, da Constituição brasileira, é obviamente reconhecer que aquela lógica proposta pelo legislador originário precisa ser, obviamente, repensada, reequalizada diante dos nossos atuais desafios que temos para o enfrentamento regular e eficaz do crime ou dos fenômenos criminais, né? E acabando e me encaminhando para o final, e mais uma vez agradecendo a oportunidade, estou aqui a ponderar que a celebração do Dia Mundial da Constituição, portanto, afirma uma vez mais a importância de uma sociedade vigilante, uma sociedade que, por óbvio, compreende a Constituição como escudo de proteção em face dos excessos